Vamos continuar então falando do novo Papa. Já temos então Leão XIV, o norte-americano, primeiro norte-americano a ser conclamado Papa. Vou chamar aqui para nossa transmissão, convidar aqui já neste momento Alan Gentil, ele que é teólogo, mestre em religião, direitos humanos e sociedade e doutorando em teologias contextuais pela Universidade de Palermo, na Itália. Alan, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente vai continuar rodando as imagens desse dia intenso, desse dia histórico, não só para quem está lá de pertinho acompanhando, mas para pessoas de várias partes do mundo, inclusive aqui do Brasil. Quero destacar com você essa fala inicial, né, do novo Papa, ele que homenageou Francisco, falou em construir pontes, falou também sobre a paz mundial, até anotei aqui algumas coisas durante o processo, falou também sobre que ele é um filho de Santo Agostinho, falou ainda, agradeceu, né, ele que foi missionário no Peru, também citou o país nesse processo. Então, um primeiro discurso aí, né, com várias mensagens ao mundo. Quero saber, então, qual foi a sua avaliação nesse momento, mistura de êxtase, de euforia, ao mesmo tempo todo mundo tentando prestar atenção ali o máximo possível, né, nessa primeira mensagem do novo Papa. Uma ótima tarde a você. Uma boa tarde a você também, a todos aqueles que estão acompanhando esse momento histórico, né? Com uma ampla cobertura através das mídias sociais, da grande imprensa. E eu acredito que a reação é de surpresa, além da comoção, porque muito foi ventilado a respeito de possíveis nomes, e é aquilo que nós já imaginávamos, né? O desconhecido era aquelas listas que eram normalmente colocadas eram meras conjecturas. De fato, não era um nome ventilado. O Prevost ele não é um cardeal ou agora um papa que possuía a mesma cotação e até mesmo podemos dizer o mesmo carisma de outras figuras que tinham mais proeminência, né, de acordo com as apostas e coberturas. Porém, existem algumas coisas importantes a serem consideradas, ao meu ver, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Prevost, o Papa Leão XIV, ele é da Ordem de Santo Agostinho, certo? E ele se forma em matemática e tem o título de mestre em divindade, posteriormente se torna doutor em direito canônico. O que isso diz para a gente? Que nós teremos, dessa vez, um Papa que, juntamente com o aspecto pastoral, ele é um acadêmico. E ele por uma por uma nomenclatura que dá sequência não somente àquilo que o Papa Francisco fez, mas, de modo especial, uma continuidade com Leão XIII, se nós podemos fazer esse paralelo, traçar essa comparação, já que, naturalmente, o nome escolhido para um Papa diz muito a respeito da sua linha, da sua visão. Se, de fato, essa escolha de Leão XIV faz eco com o antigo Papa Leão XIII, ali no início do século XX, a gente vai ter uma síntese entre tradição e justiça social. Tradição que faz eco, sobretudo, com o seu academicismo, com a sua capacidade de defender a doutrina católica, mas que também se une à sua capacidade de pastoralidade, visto o seu trabalho na América Latina como um amplo defensor dos marginalizados, sobretudo no nosso continente. Essa forma limita uma ação direta de Francisco, apesar de tecer elogios, mas ele não nega também a herança de Francisco. Então, o que eu projeto, né, nessa fase inicial é que ele afirmará a autoridade da Sé, mas com uma roupagem pastoral e dialogal, visto que ele é um amplo defensor da escuta, da capacidade do diálogo, porém com talvez uma rigidez e uma firmeza maior
no que diz respeito ao aspecto doutrinário. Essa é uma primeira análise que eu faço, sobretudo porque, como eu mencionei, ele pertence à Ordem de São Agostinho, depois ele adquire também o seu título de direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino, e ele une esses dois pensadores patrísticos importantíssimos no campo católico. Então ele trabalha uma abertura seguindo a Estrada 13 modernidade, mas criticando bastante a ciência positivista. O que a gente tem num primeiro panorama é o rompimento, talvez, da nossa dicotomia entre progressista e conservador, né? Eu não vejo essa como a principal preocupação ou questão a qual o atual Papa vai se concentrar, mas, sobretudo, na minha análise, uma unidade ou trazer um convite à Igreja Católica a se unir novamente, seja no aspecto doutrinário quanto na sua pastoralidade. Inicialmente, eu consegui refletir um pouco a respeito disso, tendo em conta o histórico do então cardeal Prevost e, naturalmente, uma perspectiva do seu pontificado. E aí, só para a gente tentar, né, também trazer alguns significados para quem até nos acompanha, falando um pouquinho, né, de São Agostinho, você destacou alguns aspectos, inclusive dessa trajetória também de estudos do novo Papa, e quem segue a ordem também de São Agostinho tem essa união também entre a fé e a razão, essa questão de entender a importância da fé para trazer a verdade, mas também defender que a razão pode ser usada para fundamentar também essas verdades da fé. Um outro ponto sobre o significado do Leão XIV, e aí você colocou também, né, de dar continuidade ao Leão XIII, mas o que representaria o leão ali em relação, né, à religião cristã, que poderia ser representado como Jesus Cristo e sua divindade, como o leão da tribo de Judá que aparece, que é mencionado no Apocalipse. Então, quero saber se eu estou indo na direção correta, se eu estou indo na direção errada. Explica para a gente também um pouquinho do significado, né, desse Claro. nome escolhido. Claro, com prazer. A escolha desse nome, como eu apresentei anteriormente, talvez agora a gente conseguir, é uma escolha que parece evitar a radicalização dos dois polos que hoje marcam a igreja, né? Setores progressistas esperavam um nome que evocasse rupturas mais explícitas, né? Como, por exemplo, Francisco II, etc. Setores conservadores temiam uma certa continuidade agressiva do espírito de Francisco, né? O espírito de Francisco, isto é, a maneira como o Bergoglio conduziu a igreja foi a de um líder carismático, com grandes rupturas em seus discursos e práticas, e isso trouxe internamente na Igreja Católica uma rachadura. Quando ele escolhe o nome Leão, para além dos significados bíblicos, e eu aqui me concentro muito mais na simbologia da tradição católica, o que posso ir é que em unidade com o Leão, ele está buscando síntese entre tradição e justiça social. Isso faz eco, como eu mencionei, com as qualificações características dele, sejam acadêmicas ou pastorais. Então, quando a gente fala de uma pessoa formada em matemática, que segue o caminho de Agostinho e de Tomás de Aquino, a gente vai, sem dúvida alguma, intuir que ele vai ser um tenaz defensor da doutrina católica. Isso significa ter declarações fortes, um zelo especial por aquilo que muitas vezes alguns entendem que Francisco não priorizou, por priorizar a pastoral e a relação, e isso inevitavelmente gera uma associação não direta com Francisco. Ele pode elogiar o Francisco, ele pode reconhecer o seu pontificado, que é naturalmente esperado, né, por uma questão de decoro, por uma questão de apreço. Eles tiveram uma relação, Francisco nomeou para determinadas funções na igreja, mas eu não vejo, honestamente, como uma continuidade ipsis literis, isto é, literalmente aquilo que Francisco
trouxe a Igreja Católica. A Igreja Católica, no Pontificado de Francisco, foi, na minha leitura, um terceiro concílio vaticano, ou um Vaticano terceiro, né, que abriu ainda mais a Igreja Católica para a modernidade, para o espírito do nosso tempo. Eu não tenho certeza que o Prevost vai dar essa mesma continuidade. Eu acredito que a tendência é que haja um apaziguamento quando se trata de unidade entre os católicos. E o que eu diria a mais, né, que é um elemento que merece ser evidenciado na minha perspectiva. Nós temos o primeiro Papa americano numa era de nós somos um que, de alguma forma, não representa os Estados Unidos, mas provém dos Estados Unidos, apesar de ter sido naturalizado peruano num determinado momento da sua vida, mas nesse momento geopolítico, nesse momento extremamente difícil de se compreender, seja do aspecto comercial ou do aspecto da modernidade, nós temos alguém que, de alguma forma, faz eco com a América, seja pela sua nacionalidade, pela sua língua, pela sua experiência, pela sua formação acadêmica. Então, o que eu ficaria atento é ver como ele ecoa pautas que, inevitavelmente, vão se encontrar com questões e demandas políticas. Essa é uma ação que eu julgo ser interessante abordar. Inclusive, era uma questão que eu ia perguntar também, se, já que ele não estava ali entre os favoritos neste conclave, vimos mais de uma dezena de nomes que foram veiculados, né, ao longo das últimas semanas. Mas, ao mesmo tempo, de que forma o fato dele ser natural dos Estados Unidos, ser primeiro Papa norte-americano, mas ter tido essa experiência que marcou a trajetória dele também no Peru. Então, de que forma isso também pode ter também impactado para essa escolha nesse conclave? Bom, a sua pergunta é excelente. Eu acho que isso demonstra um certo tom de moderação por parte da escolha desse nome. Por que moderação? Porque ele dificilmente será um papa disruptivo. O fato dele ter sido eleito e pertencer ao seio americano suscita possíveis conjecturas a respeito de influência, interferência, por mais que dificilmente isso seja verificável, as últimas declarações de alguns cardeais, como os líderes políticos, nos dão a entender que existiam tentativas, como creio eu que sempre existiram, de um sopro político externo que indicasse ou suscitasse um nome preferido de representantes de relevância mundial, do campo político, quero dizer. O fato dele ter tido uma bela caminhada pastoral sul-americana no nosso continente faz com que a gente fique realmente num grande escuro de perspectivas. Porque, diferente de outros, como Tagle, cardeal filipino, que nutria abertamente uma perspectiva progressista, ou o Burke, por exemplo, outro cardeal americano que adotava declarações extremamente fortes e contrárias a Francisco, esse não. Ele parece realmente balancear o aspecto da pastoralidade, de se preocupar com os pobres, de dar valor à escuta, de ser de fundar a situação de que não sejam simplesmente líderes oficiais católicos. De um outro lado, também a sua formação, a sua nacionalidade e todos esses ventos que foram soprados no decorrer do imbróglio, aquele que seria o novo Papa, nos faz pensar para onde ele vai, para que caminho ele vai. O que é consenso hoje, por boa parte de especialistas do campo católico, sobretudo aqui na Itália e nos campos acadêmicos, é que a Igreja Católica não segue essa tendência tão polarizadora que o cenário político mundial hoje nos dá.
Isto é, o cenário político mundial é sempre muito dividido entre esquerda, direita, conservadores e progressistas. A Igreja Católica, hoje, nos seus campos internos acadêmicos, não está se concentrando nessa ambivalência, nessa paradoxalidade. Ela está se concentrando entre hemisfério sul e hemisfério norte, isto é, onde o catolicismo tem que crescer e ser mais relevante, onde ele tem que recuperar suas forças e, sobretudo, principalmente, o tom de moderação e reconciliação internamente na igreja. Eu acho que esse é o ponto principal e uma das maiores concentrações de trabalho do novo Papa Leão XIV. Tenho mais algumas questões aqui para a gente ir se encaminhando para o final, mas só uma perguntinha. Você, então, é doutorando em Teologias Contextuais pela Universidade de Palermo, na Itália. Então, você fala diretamente da Itália também com o nosso público aqui do Poder Expresso, é isso, professor? Perfeito. Eu estou na Itália há 5 anos. Terminei o meu mestrado também na Itália, em Florença, em Religião, Direitos Humanos e Sociedade, em uma faculdade protestante, não católica, e agora o meu doutorado é em teologias contextuais, isto é, teologias marginalizadas, teologias que não são normalmente divididas em espaços oficiais, através da faculdade católica. Vou aproveitar e lhe perguntar em relação aos desafios, quais os desafios mais iminentes em relação a esse início, né, de papado, agora de Leão XIV. Ok. Bom, eu acho que. Por que que eu digo eu acho? Porque naturalmente ele vai estabelecer a direção e as ênfases que ele vai escolher, né? Então, para nós, num primeiro momento, é um mistério. Mas creio eu que o maior desafio é aquele de não ser etiquetado, que é um desafio extremamente difícil, né? Eu tive, infelizmente, acesso a algumas apostas por parte de alguns veículos de comunicação que trabalhavam com pouquíssimo embasamento, apostavam em cardeais brasileiros que eram amplamente reconhecidos como, naquele contexto, de pouca relevância por falta de posicionamento. O que hoje muitas pessoas querem é que o representante político de uma das maiores e mais antigas religiões do mundo se posicione. E eu acho que ele não vai se posicionar como normalmente o católico médio ou o cidadão espera. Ele não vai se posicionar entre direita e esquerda, conservador e progressista. Ele vai se posicionar como um conciliador internamente, para que depois, externamente, o projeto de papado dele possa ganhar corpo, ganhar amplitude e ganhar novos adeptos simpáticos ou apáticos àquilo que ele vai definir. Te dou um exemplo. Nós tínhamos como um dos nomes cotados o cardeal patriarca de Jerusalém, Pizzaballa. Ele era um amplo líder no diálogo interreligioso, propôs o islamismo, pôs diálogo com o judaísmo, com religiões distintas das religiões mais conciliadoras e próximas do catolicismo, e naquele contexto, quando era mencionado, ele era concebido como um progressista. Ele não é progressista porque ele trabalha no diálogo interreligioso. O ser progressista está muito mais atrelado em como a doutrina católica ganha primazia ou ganha menos espaço em detrimento de uma pastoralidade. O maior desafio hoje do Leão XIV é transmitir uma mensagem que não etiquete ele nem para um lado e nem para o outro, mas que dê um recado claro sem fazer parte dessa polarização a qual nós estamos acostumados em campos ideológicos, políticos e outros. Vou lhe perguntar daqui a pouco sobre essa inserção, possivelmente, né, da Igreja Católica nessa geopolítica mundial, nessa geopolítica de conflitos, mas antes vou trazer uma informação aqui para quem nos acompanha e para você também. Vou pedir aqui para o Thiago colocar o post do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ele já se posicionou em relação ao novo Papa. Ele disse: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost,
que acaba de ser nomeado Papa. Tá traduzido, tá, gente? Só para vocês saberem. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Então, com base nisso, você colocou esse ponto importante de não ser etiquetado. Mas isso tem acontecido com frequência, inclusive aqui no Brasil, por causa da questão política. E a gente já vem vendo isso ao longo dos últimos anos. Então, adicionando, né, mais um ponto aí à nossa conversa, né, como fazer, né, nesse momento em que você tem, de fato, as pessoas sempre tendendo para um lado. De fato, é um desafio gigante do novo Papa, mas com base nisso quero te perguntar sobre essa possibilidade mesmo da Igreja Católica se inserir cada vez mais nessa geopolítica mundial e também nessa geopolítica dessas crises que a gente tem, principalmente em relação a essas tensões entre vários países, guerras. A gente está acompanhando, né? Para além das que a gente já viu nos últimos anos, entre Ucrânia e Rússia, faixa de Gaza e Israel, agora Índia e Paquistão. Então, ele deu essa mensagem inicial citando a questão da paz, que foi muito colocada pelo Papa Francisco, mas quero também saber a sua opinião. Ok, bom, é uma pergunta interessantíssima e complexa ao mesmo tempo, porque apesar do Papa Francisco ter dado voz à paz, ter sido um grande defensor favorecido, precisamos nos lembrar que Francisco, ainda que não verbalizando com todas as letras, adotou um lado. E foi facilmente identificado como um não conservador, e como consequência, se não é um conservador, é um progressista, e se é um progressista, segue uma linha mais identificada com o espectro político de esquerda, por exemplo. Quando nós falamos a respeito de um novo legado, de um novo caminho que vai ser aberto por esse novo Papa, Leão XIV, o Prevost, nós temos que estar atentos que a Igreja Católica, através da sua figura, não vai apoiar um espectro político-ideológico com todas as letras, mas os seus discursos, os seus atos, as suas decisões internas vão ecoar e vão transmitir recados. Quando eu tive a oportunidade de falar a respeito das expectativas sobre um novo papado, né, eu teci a minha projeção de que o novo Papa não seria identificado como progressista, mas como um conservador. Por que eu fiz isso? Justamente pelas inúmeras rupturas e cisões criadas no pontificado de Francisco, porque a Igreja Católica, antes de prezar pela sua influência externa, ela precisa cuidar da sua manutenção interna, do contrário, ela implode, né? E eu acredito que a escolha de um homem com características rígidas academicamente, mas ao mesmo tempo abertas no que diz respeito à pastoralidade, trazem um recado já explícito, ao meu ver. Nós estamos falando de um homem que vai defender a doutrina da Igreja Católica. Eu não creio que ele vá trabalhar para reformar, ele vai combater aquilo, vai contra a doutrina católica e vai trabalhar com a sensibilidade, creio eu, aos menos favorecidos, sobretudo naquilo que tange ao aspecto econômico, socioeconômico. Questões mais relacionadas a pautas ideológicas, eu não penso que ganharão página principal, papel principal no seu papado, no seu projeto de liderança. Justamente porque são exatamente essas pautas que suscitam divisões internas dentro da igreja. Então, acho que nós teremos um período, uma temporada mais discreta em termos de defensorias, condenações explícitas a questões que batem forte na sociedade, mas teremos também, na minha análise,
uma igreja católica que vai buscar se reconciliar, se tornar mais forte internamente para exercer mais influência externamente. E aí eu acho que, por esse aspecto, é uma projeção que eu faço, o fato dele ser americano, o fato de Donald Trump já ter tecido declarações a respeito e demonstrar sua satisfação é um bom, é um bom indício que nos faz projetar, talvez não um alinhamento com o neotrumpismo, mas seguramente é difícil de se imaginar um elemento de ruptura total. É como, por exemplo, era sabido da parte de Francisco, né? Ele não tinha simpatia e nem participação em decisões ideológicas ou políticas de Trump. Já este eu não vejo com a mesma radicalidade, contrariando ou confrontando o líder dos Estados Unidos. Vou adicionar aqui uma outra informação à nossa transmissão, porque a gente já teve um post de fevereiro, já do novo Papa, agora Leão XIV, em que ele responde ao vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Ele diz: J.D. Vance está errado. Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros. Por quê? J.D. Vance, que é vice-presidente dos Estados Unidos, fez um post em referência, né, à fala, né, do vice-presidente, em que o vice-presidente J.D. Vance diz o seguinte: existe um conceito cristão de que você ama a sua família, depois ama seu próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo. Grande parte da extrema esquerda inverteu completamente isso. E aí, então, em resposta a esse post, em que J.D. Vance classificou ali o amor, a prioridade do amor, vamos dizer assim, ele Uhum. respondeu A dizendo que, hierarquia do amor. exatamente, ele respondeu dizendo que Deus não nos pede para ranquear o nosso amor pelos outros. Então, ele já se posicionou aí, né, também, enquanto ele ainda era cardeal, quando ele, claro, não era o novo Papa, não sabemos, né, como ele deve, como você colocou, possivelmente nesse primeiro momento, né, para evitar ser etiquetado como um Papa progressista ou um Papa, né, conservador, possivelmente talvez ele adote, né, uma posição mais discreta, evitando talvez possíveis temas que possam levar a essa conclusão ou possam ser usados com esse viés, com esse aspecto que várias vezes pode ser deturpado dentro de um contexto ali, é como a gente vê isso cotidianamente, mas assim, já foi uma resposta dele, não sabemos se ele vai continuar, né, agindo da mesma forma, já que ele respondia ali, querendo ou não, a um governo de um país de onde ele nasceu, enfim, onde viveu grande parte da vida, né? Isso é interessantíssimo. Agora, é importante também tudo dentro do universo político, de alguma forma é político. Se ele está respondendo um político, a gente tem uma primeira tendência de intuir que a resposta dele possui caráter político. E obviamente que vai transbordar nos mais diversos cenários e ser compreendido e pensado de maneiras plurais. O que talvez me faz interpretar de uma maneira alternativa essa resposta é não necessariamente contrariedade política, que pode existir, ok? Eu não estou defendendo que ele será um líder religioso alinhado com o trumpismo, de maneira alguma, não afirmo e não defendo essa ideia, mas acredito que a resposta dele está muito mais no campo teológico do que no campo político. Porque no campo teológico nós temos versos abundantes através não somente da própria tradição católica, que vai colocar o amor ao próximo como o amor que resume parte da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é esse próximo? Esse próximo não é aquele que está mais próximo dentro do meu arco sanguíneo ou familiar. O próximo é todo e qualquer que tenha necessidade de ajuda e de ser amado. Então, uma resposta como essa, vinda
desse então cardeal na época e hoje Papa, evoca uma resposta teológica que, claro, vai ganhar contorno político e vai poder, inclusive, ser utilizada posteriormente como chave de interpretação a respeito da sua inclinação ideológica, né? Mas repito, é difícil pensar de acordo com sua formação, de acordo com a sua história, que ele vá se inclinar demasiadamente de ser lado que a outro. O que é que o pontificado dele floresça e que ele não seja nem sequestrado ou condicionado de um lado ou de outro, mas que ele consiga ter a sua personalidade, a sua autenticidade intacta e que, ao mesmo tempo, consiga representar dignamente os seus mais de 1 bilhão de membros como católicos apostólicos romanos. Eu teria várias perguntas ainda a fazer, mas só vou repercutir aqui um pouco do nosso chat. Alguns disseram, acho que estava tudo acertado já, porque a votação foi muito rápida. Quero saber a sua avaliação um pouco sobre, né, de fato, né, já no segundo dia a gente ter essa resposta e para ir finalizando aqui a nossa conversa, quais são aí os próximos passos, né, como serão esses próximos dias do papado aí para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui no Poder Expresso. Bom, sobre a conjectura no chat, olha só, eu normalmente eu tendo sempre a, a não com esse tipo de afirmação, né, de estar tudo acordado. Mas vou concordar com o chat em um aspecto. Eu acho que estavam todos de acordo que não seria ele o Papa necessariamente, mas que era um consenso de um Papa conciliador. Isso eu realmente acredito que era algo previamente acordado, sem necessariamente um- uma facção que combina com a outra e fecha ali, né, os votos. Eu acho que era de comum acordo entre todos os presentes na votação e para boa parte dos católicos que esse novo líder precisaria, de todas as formas, representar um tom moderado, sem se fechar para a realidade do mundo que nós estamos atravessando. O catolicismo não pode entrar num retrocesso, sobretudo para o seu próprio bem, e claro, para nós eu, por exemplo, que não sou católico, para o bem do mundo, né? Afinal, eles representam uma atividade muito grande no cenário global, mas que ao mesmo tempo pudesse cuidar das suas feridas internas, que não são poucas, né? Então, a gente tem agora, na segunda parte da sua pergunta, depois da proclamação, a primeira aparição e bênção é através de uma sacada, como nós já vimos, onde ele concede a bênção Urbi et Orbi, que é uma bênção à cidade e ao mundo. E dentro de aproximadamente uma semana, ele celebra a missa de início do seu pontificado, marcando oficialmente o início do ministério como bispo de Roma e líder da Igreja Católica. É interessante nós estarmos atentos nesses primeiros passos, porque eu acredito que as suas palavras vão ser palavras de orientação a respeito dos caminhos que a Igreja vai adotar e de que ele, como líder, vai optar seguir também. Então, agradeço demais a sua participação aqui no Poder Expresso. Conversamos sobre vários aspectos. Conversei com Alan Gentil, teólogo, mestre em religião e doutorando em teologias contextuais na Universidade de Palermo, na Itália. Muito obrigada pela sua avaliação aí desse novo momento, desses desafios, desse primeiro, né, contato do novo Papa, né, com a sociedade como um todo, que não só estava ali presente, né, mas vistas ao mundo inteiro. Então, muito obrigada pela sua participação no Poder Expresso neste dia histórico. Uma ótima quinta-feira. Obrigado a você, Soane. Obrigado a todos aqueles que nos escutaram, nos acompanharam, e tudo que eu desejo para esse novo pontificado e também para nós é paz, harmonia e união. Nós estamos precisando. Um abraço a todos e ótima tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.